Olá, meu querido, minha querida, inscrito do canal Estudando a Palavra. Se você já é inscrito, acompanhe as nossas postagens, sempre aos domingos. Esta eu vou postar alguns dias antes, exatamente porque domingo é o assunto da nossa postagem de hoje. Então, se você já é inscrito, curta, comente aí nossas postagens. Se você ainda não é, se inscreva e acompanhe os nossos estudos bíblicos. Hoje nós vamos falar de um tema bem interessante: o cristão eleitor. Como se comportar? Como deve se comportar um cristão eleitor? Antes, durante e depois da campanha eleitoral. Então, quero que vocês leiam comigo aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 4, para começar a nossa reflexão de hoje. Diz na minha palavra e na sua que, Timóteo dizendo, né? Devemos fazer orações por todos os homens, é o título. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Por isso, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olhe, cristão e cristã, eleitor, como é importante você fazer isso pelas suas autoridades. Então, devemos orar por todos os homens, mas, aqui no versículo 2, chama a atenção dos reis, que era a forma de autoridade conhecida aqui na época, que foi escrita essa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, e hoje representam aí nos países democráticos, ainda há países monárquicos, né, mas também há países democráticos em que seriam aí as nossas autoridades máximas, né? E aí, a palavra nos diz que devemos fazer essa oração pelos reis e por aqueles que estão em iminência, que são as autoridades. Para quê? Para que isto, primeiro, né, nos dê uma vida quieta e sossegada, é benefício para nós orar pelas nossas autoridades e também porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E quem vai levar esse conhecimento é conhecimento da verdade, quem tem o conhecimento da verdade, ou seja, o povo cristão, o povo que conhece a palavra da verdade. E aí, meus queridos, já falando das autoridades, eu venho a dizer a vocês que toda autoridade ela é constituída por Deus. Nós vamos encontrar aí algumas referências bíblicas, como por exemplo, né, lá em, abra sua Bíblia comigo, eu estou aqui com o papelzinho de sempre, mas eu gosto de olhar na Bíblia. Então, abra sua Bíblia comigo, meus queridos, lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1. E olha o que está escrito na palavra do Senhor, né? Então, voltando aqui um pouquinho, que a gente estava em Timóteo, Romanos 13, 1. Olha o que diz a Bíblia sobre as autoridades. Hoje nós vamos passear mais sobre o Novo Testamento, tá certo? Para ficar uma leitura rápida e uma rápida reflexão. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Então, aqui na palavra do Senhor está dizendo que todas as autoridades, aí inclui autoridades civis e religiosas, né? Como a gente sabe, também no meio religioso tem as autoridades, todas elas são constituídas por Deus. Entretanto, quando a gente leva agora para o lado da política, da eleição, a gente entende, né, que eleição significa escolha. É o significado da palavra propriamente. Então, eleição, eu elejo, eu escolho alguém. Se há uma opção entre alguém, entre pessoas, eu devo escolher alguém. Então, eu e você, como cristãos eleitores, o que eu vou fazer para escolher essas pessoas, né? E aí a Bíblia, ela nos traz uma história interessante. Vamos voltando um pouquinho lá para João, capítulo 19. Na maior eleição de todos os tempos, em que a humanidade estava para escolher, eleger quem deveria ser crucificado e quem deveria ser solto por ocasião daquela fatídica Páscoa que mudou a história da humanidade. Quem seria solto?
quem iria ser crucificado, Jesus ou Barrabás. E ali havia uma autoridade constituída que estava conduzindo todo esse processo eleitoral, né? E nós vamos ver isso lá em João, no Evangelho de João, vamos voltar aí, né? No capítulo 19, nós vamos ver esse diálogo. Eu não vou me deter aqui à eleição de Jesus e Barrabás, mas eu vou comentar o diálogo de Jesus com Pilatos, a autoridade que estava ali conduzindo o processo de Cristo. Quem conhece a história de Jesus, né, sabe que ele foi preso no Getsêmani, traído por Judas, que Judas representava ali a classe das pessoas que queriam matar a Jesus, portanto Judas foi o eleito daquelas pessoas para fazer esta missão de denunciar quem era Jesus. Então ele representava ali toda uma classe de pessoas que queriam crucificar a Cristo. Jesus foi então para o Sinédrio e finalmente Jesus vai para Pilatos para poder ser crucificado. E aí no momento da conversa, Pilatos começa a interrogar Cristo, e tem horas que Cristo responde, tem hora que não responde, e chega um momento que Pilatos diz assim, lá no versículo 10. João 19, versículo 10. Disse depois Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e também para te soltar? Pilatos dizendo que ele tinha poder. Aí Jesus responde, confirmando aí Romanos 13, 1, e diz assim, nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Eita, que versículos reflexivos. Porque a partir do momento que eu digo que toda autoridade é constituída por Deus, e que Jesus está dizendo aí que nenhum poder Pilatos teria se do céu, de cima, né, não lhe fosse dado, confirma Romanos confirma João, a Bíblia ela se confirma, e aí você pode agora estar se perguntando, mas como é que pode? Deus constitui uma autoridade corrupta, Deus constitui uma autoridade maligna, que venha fazer o mal ao povo. Como é que é isso, missionária? Me explica um pouquinho mais. Bem, vá aqui voltando para o lado das eleições, né? Deus constituiria os políticos corruptos. Deus não constitui ninguém para que a pessoa seja ruim. A pessoa, às vezes, pode até começar com bons propósitos e depois se corromper, porque ela tem um livre-arbítrio. Mas quero dizer uma coisa, nas eleições, as autoridades são constituídas por Deus. É uma constituição permissiva. Entenda o que é isso. Deus, quando fez o humano, ele deu ao humano o livre-arbítrio. Ele não criou um exército de robôs programados para fazer apenas o que ele quer. Mas ele criou um exército de pessoas pensantes. Um exército que eu falo de muita gente, certo, gente? De pessoas pensantes, de pessoas inteligentes, de pessoas que têm capacidade de tomar decisões. Então, essas pessoas, no caso eu e você, eleitores cristãos, podemos ir às urnas e escolher com sabedoria o candidato ou a candidata que melhor vai nos representar. E aí, depois dessa escolha, essa autoridade ela passa a ser constituída. Porque tem um versículo lá na Bíblia que também diz, né, que tudo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Então, é uma constituição permissiva do Senhor. Deus permite que o povo eleja, escolha e aí constitui como autoridade. Por isso que Jesus diz a Pilatos, né? Pilatos estava ali se sentindo bam, porque ele era a autoridade máxima por indicação, por escolha de alguém. Lembre-se, eleição é sempre escolha. E diz a Jesus, olha, eu posso te crucificar, eu posso te matar. Tu não sabes que eu tenho poder para isso? Aí Cristo diz, olha, o teu poder foi constituído lá em cima, viu? Alguém te escolheu aqui na terra, mas alguém te constituiu lá em cima. E aí eu digo a vocês que por esse caso nós vemos, infelizmente, não queríamos ver, não queríamos escolher gente ruim, né? Mas infelizmente as pessoas se tornam assim, às vezes não têm o temor de Deus, porque, né, são ímpias, como a Bíblia diz, pessoas impiedosas que não têm o temor do Senhor, e aí o povo sofre, e aí vem a leitura de 1 Timóteo que nós fizemos, que nós devemos estar sempre em oração. Pedir a Deus, primeiramente, antes do processo eleitoral, que venham bons candidatos, né? Pedir a Deus durante o processo eleitoral para que a campanha ocorra em paz, para que não haja brigas, para que não haja mal-estar, que amizades não sejam desfeitas. Pedir a Deus, depois das eleições, quem ganhar,
para que seja um governo pacífico, que seja um governo bom para todos. Então, o crente, ele ora antes, durante e depois das eleições, tá certo? E ele ora por todos. Embora ele possa sim se declarar, ele possa se simpatizar com o projeto de um candidato ou de uma candidata, você, como cidadão, tem esse direito. Por muito tempo, nós cristãos fomos alienados sociais, porque pessoas chegavam para os cristãos e diziam: cristão e política não tem nada a ver. O que que quer esse pastor, essa missionária, esse fulano, essa fulana, esse irmão, essa irmã, esse beata, essa beata se envolvendo com política? Gente, nós somos cidadãos, nós também podemos votar, escolher nossos representantes e manifestar essa escolha. Temos todo o direito. Agora, temos que fazer isso como cristãos, tá certo? Política é coisa do Satanás. Mentira. A mentira sim é coisa do Satanás. Mas a política não. A política é a arte de bem governar. Então, eu posso sim ser um cristão politicamente correto, tá certo? Para desopilar. E vou lhe dizer aqui como a gente deve se comportar. Eu posso ir a comício? Eu posso usar minhas redes sociais para expressar o meu apoio? Posso, com toda certeza. Vamos lá, rapidamente, né? Dar um pulinho aqui em Efésios e em Gálatas, certo? Vamos lá em Gálatas e depois em Efésios. Em Gálatas, não, vamos logo em Efésios, perdão, e depois em Gálatas. Efésios 5:8 vai nos dizer assim. Efésios, é bem pertinho, são vizinhos, livros bíblicos vizinhos. Efésios 5:8, barulhinho aqui da fazenda, né? Galinhas cantando, pássaros, aqui é muito bom. É o fundo musical aqui das pregações, viu? Efésios 5:8 vai nos dizer assim: meu querido, minha querida eleitora e eleitora cristã, suas dúvidas serão dissipadas com esse estudo bíblico, né? Era para eu ter feito esse estudo bíblico bem no começo da campanha, mas a ideia veio agora, né? A unção para o estudo veio agora. Então, diz aqui para nós, Efésios 5:8, olha só. Porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, eu posso ir para uma passeata, uma carreata, uma manifestação política, sim, mas eu vou como cristão. Se antes eu ia como uma filha das trevas, hoje eu vou como uma filha da luz. E como é que anda um filho da luz, uma filha da luz numa passeata missionária? Vou dizer a vocês lá em Gálatas, bem conhecido, todos conhecem, né? Gálatas, capítulo 5. Tá bom? Alguns versículos, vamos ler aqui o 16, que é aquela eterna briga entre a nossa carne e o nosso espírito, para que nós não façamos o que queremos, né? A carne quer nos dominar e fazer a gente pender para as coisas dela, e o espírito quer nos dominar e fazer nos pender para as coisas do Senhor. Então, o conselho está aqui no 16: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, que são muito latentes nesse período político, porque há provocações, não é? Infelizmente, as pessoas tomam a política como uma guerra e aí provocam de ambos os lados. É difícil, eu ainda não vi um partido político que não tem esse momento de provocação. Até algumas músicas já são provocativas. Então, você tem que não ouvir a sua carne, não seguir o apelo da sua carne. Aí ele vai nos dizer aqui algumas obras da carne, né? Por exemplo, prostituição, impureza, lascívia, lá no versículo 19, idolatria, feitiçaria, cuidado aí, viu? Fazer um trabalhinho para o candidato, isso não é coisa de cristão não, para meu candidato ganhar. Ai, mas fulano vai falar hoje, olha a idolatria ao homem, hein? Pode não. Estou lendo aqui alguns que podem ocorrer em tempo de política, né? Inimizades, de repente você perdeu uma grande amizade por causa de política. Gente, acorde, pelo amor de Deus, a política passa e as amizades ficam. Porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Então, olha só quanta coisa a carne traz aí, né? Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, porque se fosse para escrever tudo, né? Então, o apóstolo ele nos diz que prestemos atenção nessas coisas e nas semelhantes a estas. E aí você deve ir como cristão, andar como filho da luz, como filha da luz, não fazendo nada disso que é obra da carne, tá certo? Aí você pode ir para onde você quiser, porque como a Bíblia diz, todas as coisas me são lícitas, porém nem todas as coisas me convêm. Se eu tenho que ir a algum lugar, que eu vá como cristão, que eu vá como cristão.
E aí, gente, nas eleições vem agora o momento. Já falamos aí de ir para comício, já falamos que temos que orar pelas autoridades, já vimos que as autoridades são constituídas por Deus, mas aí vem um momento decisivo, que é o resultado. E quando sai o resultado, da mesma maneira, eu tenho que continuar me comportando como um cristão, como uma cristã. Eu tenho que continuar, se o resultado for positivo, glória a Deus, né? É o resultado que todo mundo quer. Então eu tenho que me comportar como um cristão, como uma cristã, agradecendo ao meu Senhor pela minha oração respondida, pedindo ao Senhor que seja um bom governo para todos, se é uma eleição municipal para toda a cidade, se é uma eleição estadual para todo o estado, se é uma eleição nacional para toda a nação, pedir que seja um ótimo governo, né? E ajudar aquele governo, pelo menos em oração, né? Se você puder ajudar mais, ajude, se não, em oração. A comemoração cristã, vamos a um culto de ação de graças, vamos louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, se o seu resultado é positivo, foi o esperado. Se o seu resultado não foi positivo, não foi o esperado, o que é que você deve fazer? Orar. Sim, não foi o candidato que você escolheu, não foi a candidata que você escolheu, mas você é um cristão, você é uma cristã. Como a gente leu na leitura inicial, lá em Timóteo, 1 Timóteo, você ora sim para que tenha um governo bom, pacífico para toda a sua cidade, tá certo? Porque isto é bom e agradável ao Senhor. E isto também vai trazer para nós uma vida tranquila. Então, o cristão e a cristã, ele ora, ele se comporta como cristão nos locais e ele pode sim manifestar o seu apoio com todo respeito. Eu sempre sugiro aos cristãos evitar ir nas modinhas, evitar espalhar fake news, que são mentiras falsas, são injúrias que vão surgindo durante o processo, sabe? As pessoas vão colocando a coisas da vida pessoal do candidato, devassando a vida dos candidatos. Não compartilhe isso, não curta isso, tá certo? Vá ser um cristão nas suas redes sociais, coloque as propostas dos seus candidatos, os apoios, vá falando aí das coisas positivas dos seus candidatos, ao invés de ficar denegrindo o candidato opositor, a candidata opositora, porque nós estamos num processo eleitoral onde as pessoas escolherão, então não sabemos, né, quem será escolhido. Agora, claro, tem pessoas que se magoam até em você pedir o apoio para o seu candidato, até em você colocar um texto na sua rede social, que é sua, expressando o seu voto. Já tem pessoa que muda a cara, já tem pessoa que se magoa, já tem pessoa que fica assim estranho. Bom, aí, infelizmente, é com ela e Deus, você não deixe de falar com ela, não deixe de cumprimentar, não deixe de orar por ela, tá certo? E vamos ter paciência, né? Que Deus vai conduzindo tudo. Que Deus nos dê sabedoria. Peça ao Senhor sabedoria que Ele tem para dar a todos, para escolhermos o melhor candidato. Não o melhor para mim, individualmente, pensando numa necessidade minha, mas para toda a minha cidade. Porque se minha cidade estiver bem, se meu estado estiver bem, se meu país estiver bem, eu estarei bem, com certeza. Então, peça sabedoria ao Senhor, para na hora de depositar o seu voto, não dar um voto perdido. E sabe o que é um voto perdido? É votar em alguém que não lhe representará. Eu achei interessante por esses dias na internet, olhando o Instagram de alguns pastores que eu sigo, que um deles colocou assim, né? Eu vou falar só esse pequeno exemplo, para não ir para a ideologia de A nem de B, porque todos nós sabemos que os partidos políticos, eles têm ideologias que eles seguem e seguem à risca. Então, analisa a ideologia do partido político do teu candidato, da tua candidata. E eu vou citar só um exemplo dos muitos que ele colocou. Ele dizia assim, engraçado, que tem crentes, né? Que ele usou a palavra crentes, mas são cristãos, que vão à igreja e oram, pedem a Deus por um familiar, um filho, alguém que está envolvido com as drogas. Mas aí, na hora de votar, de repente você pode estar dando seu voto a alguém que apoia a liberação das drogas. Um exemplo, né? Bem clássico. Então, gente, pensa, ora antes de votar, Senhor, me dá sabedoria.
Me deixa aqui fazer uma boa escolha. E também, como Deus te deu o livre-arbítrio, né? Também não é você fechar, botar a mão no rosto e dizer seja o que Deus quiser e votar de todo jeito, não. Deus te deu o livre-arbítrio, que é exatamente o poder de escolha, para que você escolha a autoridade que Ele vai constituir após a escolha de toda a maioria, evidentemente. Então, se Deus te deu esse livre-arbítrio, usa com sabedoria, olha o perfil dos teus candidatos, olha as propostas dos teus candidatos. Hoje é muito fácil você votar certo, gente. Hoje a gente tem nas plataformas digitais, nas redes sociais, a gente tem como acessar o plano de governo, se for um candidato a um cargo executivo, e tem como acessar os projetos, as propostas, se for candidatos legislativos, ou seja, candidatos executivos, presidentes, governadores, prefeitos, candidatos legislativos, vereadores, deputados, senadores. Então vamos votar com sabedoria, gente. Estamos, graças a Deus, numa era tecnológica muito boa. Não tem mais como você ser um eleitor, uma eleitora alienada social. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe, te dê sabedoria e te faça votar com a aplicação do seu coração para aquele candidato ou aquela candidata que vai fazer a diferença na sua cidade, no seu estado, no seu país. Amém? Que Deus te abençoe.